Olá, tudo bem? Alô, amigos espíritas do Centro Espírita Harmonia e Luz, irmãos espíritas, tudo bem com vocês? Um pouquinho de atraso hoje, não é? Estava em umas tarefas cotidianas aqui, mas estamos aí. Estamos ao vivo agora neste momento. Hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Quero desejar aí a todos uma boa noite. Vou conferindo aqui se está tudo legal, né? É um prazer estar em companhia de todos. Como vocês estão passando, né? Aqui estamos bem, na fé, né? Esperando em Deus, todos com problemas no mundo, né? Não é fácil não. Este momento ninguém disse que seria, né? Portanto, faz parte que enfrentemos esse momento. Já conferi o áudio aqui, beleza, tudo certo. Estou numa posição mais confortável agora para a gente conversar e falarmos sobre aprendizado espiritual, evolução espiritual, metas, objetivos, não é? Legal, pessoal que vai chegando aí. Muito obrigado pela presença, né, Vani Ribeiro e o pessoal que vai chegando aí também. Respirando fundo agora. E eu já estava até, nem sabia que dia era hoje. Perguntei para a Adriana, minha esposa, que dia era hoje, porque são muitas as atividades, mesmo em home office, né? Eu vou pedir que nos concentremos na figura de Jesus Cristo, na sua forma física, que é a que nos traz mais perto de Deus, não é, Luiz Fernando? Tudo bem? E que nele nós encontremos aí o caminho, a verdade e a vida numa oração para fazer aquela nossa conversa de sempre, que eu tenho certeza que para muitos que já estão em contato com esta maravilhosa página e essa doutrina magnífica que nós temos a sorte de professar e de sentir, fazemos o papel de deixar pegadas para aqueles que ainda estão no beabá, e existem muitos, viu? Muitos que não sabem nem mesmo, né, por onde começar. Então, obrigado, Deus, obrigado, Senhor Jesus Cristo, irmãos espíritas, que possamos neste momento sentir a alegria da presença cristã em nossos lares, da presença amiga dos mentores espirituais em nossas casas, levando-nos o consolo, a esperança, a certeza de dias melhores. Querido Deus, dai-nos a paciência para esperarmos, enfrentarmos este momento de expiação, de provas, de resgates, de aprendizado de maneira corajosa e confiante. Que não desanimemos da fé, mesmo na pior das provações, e que tenhamos a certeza que tu não nos desampara. Irmão Jesus, tem de piedade de nós, porque mesmo diante de tanta verdade, de tantas flores luminosas no caminho, ainda conseguimos focar nas sombras dos nossos próprios corações. Possamos um dia chegar à plena luz. Tem de piedade, abençoa os amigos, aos inimigos, os hospitais, os trabalhadores da área da saúde, as famílias que estão perdendo seus entes queridos, as pessoas que não acreditam ainda na realidade desta doença que tu nos prova, Senhor, e que nós possamos brevemente, né, entrar num acordo coletivo nacional para que a gente transponha este momento para as páginas do passado. Enquanto ainda estamos vivendo este presente, Senhor, dai-nos fé e coragem. Seja feita a tua vontade e que assim seja. O assunto evolução espiritual exige pelo menos, né, alguma palavrinha confortadora do André Luiz. Veja este livro, Sinal Verde, ele é muito básico. Parece que está ensinando uma cartilha de boa educação que os pais deveriam ensinar para os filhos em casa, não é? Quando eu lê-lo, vocês entenderão isso. As páginas aqui, olha, parece infantil até certo ponto, não é? Ele tem aqui uma livrinha, e não é infantil, tá? Ele é para todas nós lermos, porque são princípios de vivência e solidariedade que, na busca da satisfação das nossas necessidades, tendemos com muita facilidade ignorar, o que posteriormente acaba nos gerando comprometimentos kármicos na lei de causa e efeito nas relações com as coisas da vida, mesmo com a natureza, mesmo com os animais, mesmo na nossa relação conosco mesmos, no cuidado com o corpo.
E, é claro, como nos ensina a essência cristã, pensar no outro como a si mesmo significa se relacionar o melhor possível com o outro, até mesmo com o antagonista, o inimigo, aquele que focou no nosso lado passado, porque se existem memórias negativas sobre nós e foram concretizadas na mente de pessoas, mesmo que no presente achemos injustamente, ou é uma prova ou é uma expiação. Se for uma expiação é porque fomos realmente, como nos condiz, projetar uma mente que não perdoa. Se for uma expiação e estamos pagando por uma injustiça que achamos ser e não temos nenhum tipo de comprometimento com relação a isso no presente, é uma prova de perdão, de tolerância, de paciência, de respeito. Então, ou é prova ou é expiação, são duas formas, não é, importantes de se encarar a dor que nos traz o Espiritismo. Por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar a foto do capítulo, eu vou ler o capítulo todo, aqui é um casal idoso, não é? Falando sobre este livro educativo, básico, educação que deveríamos ter nas escolas. Então veja como nós estamos ainda mais voltados ao primitivismo civilizatório das civilizações passadas, onde a lei era para poucos, privilegiados pela força bruta, onde as vantagens emocionais e materiais eram dadas àquele que tinha mais condições de dominar o outro, e voltamos reencarnados num país, numa família, entramos no grupo social, também que não é por acaso, com todas estas questões a serem polidas. Todas essas instintividades rugindo dentro de nosso comportamento, mas com o cérebro já um pouco mais avançado. Então, é por isso mesmo que existe, né, esta distância entre o senso moral e o senso intelectual. E aí avançamos tanto em tecnologia e não acompanhamos aí o valor moral a ser utilizado da tecnologia. Avançamos tanto na ciência de todas as coisas, mas ela não serve a todos os que estão na mesma sociedade física, no mesmo plano material e no mesmo planeta, por causa dessas questões. Então este livro, ele é o Sinal Verde, foi psicografado por Chico Xavier entre os mais de 500. Esta é uma sugestão de André Luiz, o espírito do nosso lar, né, o irmão André Luiz, aonde auxílios sempre possíveis, no capítulo 30, são frases grandes, dá para ler o capítulo todo, diz o seguinte: sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Vejamos nós, e eu vou passar parte por parte para expandir e contextualizar essa questão, quanto isso se transforma em sinais direcionais no controle das energias ao nosso redor e na nossa felicidade ou infelicidade. Claro que não podemos controlar as pessoas, mas podemos controlar a colaboração que estamos nos dando para determinado ambiente. Porque o que vem de nós também colabora para o banquete de núpcias, como dizia Jesus, que era preciso vestir a túnica nupcial. Você vai, por exemplo, numa quaresma, você vai, por exemplo, num almoço coletivo de família ou entre amigos, cada um leva
o que tem para dar. E aí se faz aí um momento de sociabilidade, um momento de lazer, de entretenimento, né? O que se torna prazeroso. As energias são também a colaboração que nós damos para cada ambiente. E é justamente por causa da instabilidade do nosso caráter e do nosso comportamento, nós já dissemos aqui pela parábola de Jesus que o comportamento bom, disse o mestre, era de Deus. Por que me chamais de bom? Bom é o Pai que está no céu. E Jesus falou isso. Pode me chamar de mestre, porque ele sabia o que deveria dizer e fazer e comportar-se a cada momento. Agora, bom, não. Porque é claro que ele não iria falir, mas ele era a luz do nosso caminho, né? E, portanto, ele precisava nos mostrar o exemplo da possibilidade de falência que ainda havia em nós, com maior potencial do que de vitória sobre as nossas mazelas. Mas esses sinais de bom comportamento, de mudança de ambientes, para facilitar nosso melhor convívio com os outros e ajudar também na pureza das energias ao nosso redor, não é também unicamente num caráter exclusivamente egocêntrico, para que ele seja somente no objetivo de nos dar satisfação. Como aquele que vai, né, o Sovina, como fala aqui, que vai ao banquete, né, e que leva um prato pequeno, mas é o que mais come. A ganância, não é? O que menos colabora, mas é o que mais absorve, porque são relações de troca na sociedade. Então, por isso que nós temos aí nos domínios da obsessão do Divaldo Franco as relações de intercâmbio energético que a mediunidade nos ensina e que pode levar inclusive à loucura, obsessões, fascinações, não é? Está também no livro dos médiuns, outras tantas que levam a esse fluxo desequilibrado de energias. Mesmo não sendo médiums, nós temos isso baseados em comportamentos sinceros. E baseado no tanto de aceitação que temos sobre a questão da evolução espiritual e a sua obrigatoriedade, a lei de progresso que nós estamos subordinados, mesmo que aceitemos ou não, ela é divina, não é humana. Portanto, ela é incontestável a partir do momento que compreendemos a grandeza de Deus. E justamente é preciso sempre repetir e repetir tantas vezes quanto for necessário para a nossa própria memória e para a memória daqueles que nós também estamos criando um pequeno sulco de caminho que se beneficiarão, como diz aqui, da palavra amiga na direção da esperança, que é buscar primeiramente o reino de Deus e o resto nos será dado por acréscimo. Ou seja, compreender pelo menos um conceito saudável do Criador. Pelo menos dentro da nossa existência magnífica do ser, que já é magnífica pelo simples fato de existirmos, como diz Krishnamurti, o filósofo independente da história, vocês podem pesquisar aí na internet, Krishnamurti com K, sobre a essência da consciência, do livre-arbítrio na relação com Deus, o que já seria o suficiente, como foi a questão da transição espiritual de Buda, no aprendizado espiritual, claro que já vinham de outras, né, existências, como foi também o trabalho de Confúcio na China, que também, é claro, não tem comparativo com a nossa presença neste plano. Os que são mensageiros hoje já publicamente conhecidos da luz, nós já temos em destaque. O Chico Xavier já partiu para o mundo espiritual, o Divaldo Franco ainda está com grande lucidez aos 93 anos de idade, e nós estamos, como dizia o próprio Chico, nos demonstrando profunda compreensão do processo de caminhar constantemente, andando como vermes, nos arrastando, sendo consumidos, né, sendo devorados, mas recomeçando sempre no processo das reencarnações, porque também no microcosmos de uma encarnação, cada vez que voltamos ao corpo é um reinício, né, não no mesmo dia, apesar de hoje parecer por causa dessa pandemia, mas não é. Vamos caminhar trilho após trilho, degrau após degrau, não é? Marco após marco da estrada, para encontrar as encruzilhadas do destino de acordo com o processo espiritual de cada um. É preciso que se compreenda, portanto, a criação divina, a nossa origem divina e aceitá-la. Isso também não vai gerar em nós um milagre imediato, a natureza não dá saltos.
mas você suporta a si próprio e os seus próprios erros e a sua própria convivência consigo próprio num esforço mais dinâmico, na necessidade de amadurecimento da consciência e depois da ética moral. Isso é inevitável. Inevitável. Dizem alguns conceitos psicológicos, eu acho que é o meu caso, inclusive, porque eu tenho 52 anos, que os homens só amadurecem depois dos 50 anos, né? Eu acho que eu comecei lá pelos 40 a começar a querer amadurecer e aos 52, né? Antes que a curva da boa esperança chegue, porque vai demorar bastante tempo ainda, se Deus quiser, neste plano, para aproveitarmos esta oportunidade, seja qual for o nosso desafio de dor e de sofrimento, mas também se for a necessidade de sair, porque somos soldados, na reencarnação uma metáfora, né? Não em guerra, mas em processo de aprendizado. Se o nosso Deus disser fica até o fim, de ministração, Jesus decide também sobre as vidas, porque ele já está nesse patamar, mas ele sempre demonstrou, eu e meu pai somos um, então sempre, né, ligados 100% da sua irradiação espiritual com Deus. Observe o teu sinal de internet, mais ou menos essa ligação que Jesus tinha com Deus. Se o sinal falhar, nós perdemos o conteúdo. Se o sinal for pleno, né, ele tem o conteúdo pleno. Essa é a imitação da internet, do sinal, com a telepatia, com a irradiação das energias. Então, saberemos, né, qual é a decisão de Deus, porque ele vai nos avisar antes, por intuição, em segredo, por sonho. Saberemos, quando dormirmos, se vamos, por alguma razão, desencarnar e será inevitável naquele momento. Né, aconteceu com os Mamonas Assassinas, por exemplo, que um dos rapazes músicos que entrou no avião, inclusive aqui em Caxias do Sul, ele disse, engraçado, sonhei nessa noite que o avião tinha caído, eles eram muito brincalhões, né? Foi uma coisa estranha, e não falou brincando, né? Tem gravado isso. Eu não sei, não, nem fala isso. E entraram, né? O Ayrton Senna, nós vimos a seriedade, a profunda preocupação dele quando ele entrou na última corrida no seu automóvel. É uma intuição do ser humano. Até os animais têm isso. Os animais sabem, né? Se você pegar um bicho, né, um suíno, e mesmo que ele nunca tenha visto o abate suíno, e você levá-lo para o abate, ele vai saber, ele vai espernear, ele sabe que naquele momento ele está tendo que entregar o seu corpo físico. Então nós sabemos disso. A questão é como nós vamos lidar com isso. E é por isso que nós temos o aprendizado espiritual, o exercício de todos os dias. Hoje nós estamos tão apegados ao medo de morrer nessa pandemia que muita gente não está dormindo de medo de morrer dormindo. Que não vão morrer dormindo se Deus não quiser. Não vão se contaminar durante o sono só por um passe de mágica, né? Ou por uma sabotagem absurda. Ou seja, é um fato instintivo. Se não tivéssemos o desejo de ocuparmos a carne, seríamos realmente ingratos com o nosso próprio Deus. Mas também quando tivermos que entregar a ferramenta ao patrão, né? Você chega no fim do dia, você não tem o poder sobre as ferramentas, que é o corpo, né? Nosso burrinho, a nossa enxada, o burrinho era São Francisco de Assis que dizia, né? Que o espírito era carregado por aquele burrinho, que ele usava o máximo do dia para buscar o máximo de compreensão, de transmissão do amor e de luz. Isso sempre quando se fala não é comparação à nossa realidade, mas são exemplos a serem atingidos num futuro talvez ainda distante, mas alcançável mais cedo ou mais tarde, de transformação. É muito auspicioso, como se diz, é muito alegre, é muito feliz saber que somos eternos. Saber que a nossa inteligência não está limitada a uma herança genética, que o trabalho pode melhorar a nossa condição de ser e também de compreender as coisas e de agir melhor nesse trabalho de estudo, nessas questões profissionais. Deus nos deu, portanto, né, a ferramenta da necessidade física para que, pela lei do movimento, nós andemos em busca da satisfação das coisas do corpo, no primeiro momento, mineral, vegetal, animal, ou minal, e percebendo nesta caminhada insights, sugestões, reflexões que nos fazem pensar, né? Antigamente, quando éramos ainda das cavernas, andávamos numa tribo nômade e se alguém da tribo morria, ficava para trás, não era nem sepultado. Morreu ou sumia, não havia ligações por causa da compreensão do fenômeno morte ainda primitiva. Depois começou a se analisar
e assim chegamos até este grau de civilização ainda bastante distante de um mundo feliz, transitando de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração no início de uma alvorada para este processo, depois deste período apocalíptico reduzido, que é o coronavírus, não é atômico, ele é viral, nos dá aí grandes problemas a serem enfrentados, que serão depois, né, colocados na história como uma bagagem cultural da humanidade inteira, nas pesquisas científicas, na cura de doenças, na questão da busca da religiosidade maior. Como muita gente está perdendo muitos parentes, né? Quando se perde um parente por vez, você pensa na morte de uma maneira relativa, normal, ou às vezes até numa morte em desacordo com a idade esperada, antes da velhice, na juventude, um pouco de revolta. Alguns casos as pessoas buscam, sim, a fé. Mas quando a tragédia é maior, e tem casos de pessoas perdendo pai e mãe ao mesmo tempo, foi preciso aquela tempestade, depois de milhares de vidas, se trazendo o benefício da imortalidade da alma, porque Deus nunca nos deixou desamparado, para que a pessoa passasse, então, a não ser igual aos tribais do passado, que hoje fazem a mesma coisa ainda nas suas redes sociais, né? O pai morre no domingo, na segunda-feira você bota luto, na terça-feira você já se bota numa foto diferente, seja ela qual for. Não é um julgamento, é a superficialidade do momento. Não quer dizer que aquela pessoa não sinta saudade, não quer dizer que aquela pessoa esteja banalizando a morte do pai. Quer dizer que aquela pessoa talvez esteja sendo superficial nos seus conceitos e tão rápida quanto um post de rede social que passa com milhares de posts, né, e que não se imprimem numa realidade. Eu escrevi um texto que foi elogiado por amigos que não é espírita no meu site de notícias, que é o meu trabalho, e eu sei que isso um dia vai se perder, porque é digital. A hora que eu deixar de pagar o site, de tirar o site do ar, eu não vou salvar anos, né, de memórias, porque não tenho nenhum de guardar. Então eu tive que imprimi-lo. Imprimi e guardei. Muitas outras coisas ficarão no vazio. Não revelamos mais as fotos também por causa desta mesma questão. O dia que tivermos um colapso energético nesta questão, por enquanto, né, das mudanças digitais, perderemos muitas memórias. Mas também usaremos a memória espiritual, aproveitaremos talvez, quem sabe, melhor do que tirar fotos e postagens, né, porque eu adoro fazer isso, e faço essa pergunta a mim mesmo, não seja melhor concentrar-se no presente momento de forma mais profunda, que você tenha memórias mais concentradas, com mais atenção àquele que está ali do teu lado pedindo aquela atenção, na convivência, no tom da resposta. Tudo isso está sugerido aqui também, ó, no sinal verde. Significa sinal verde, avanço. Não é? Veja que tudo tem, né? Sinal verde significa que você pode ir, né? Não é essa a mensagem universal do semáforo. Sinal verde significa que você pode continuar caminhando. Inclusive tem uma estrada aqui na capa do livro. Ó. Nós podemos continuar caminhando na direção de um destino feliz. Então, trazer porque há a pessoa que também é inconveniente, né? Aqui, por exemplo, se a pessoa está no momento da intranquilidade, você ter uma alegria forçada, não vai convencer. Primeiro você pode ser solidário à dor, mas buscar uma alegria serena. Não significa que você tenha uma cartilha de fingimento. São conselhos a serem adotados, né? Por exemplo, atear calor de bom ânimo onde a coragem desfaleça. O que acontece, por exemplo, hoje, se você encontrar um comerciante falido, lutando há muitos anos, e quando ele colocou todas as suas fichas no materialismo, numa aposta, no investimento, foi barrado pelo coronavírus ou por um decreto que ele nunca pensou que ele ia se vitimar. Pessoas que nunca passaram pela necessidade de depender do outro, de receber caridade, porque são autônomas e sempre se viraram bem, agora precisam de auxílios da família, dos amigos. Por quê? Só Deus sabe. Nenhum de nós tem o direito de julgar, evidentemente, né? Porque é só Deus que sabe o que passa no coração e o karma de cada família. Aquele, às vezes, que se coloca numa situação de humilhação por estar recebendo uma cesta básica da família, talvez tenha sido o que mais demonstrou uma sensação de superioridade, de indiferença nessa ou noutra encarnação e de uma independência egoísta, o que acontece muito. Com os filhos atuais, então muito mais, né? Você pensa que você está criando bons cidadãos e os filhos se tornam independentes e tchau, né? Passar bem
e independente da força física que se tenha, são do mundo. Mas as relações de troca, como você está, principalmente em pandemia, uma ligação, não é a convivência presente, não. Com esse fenômeno da tecnologia, você passar por cima do orgulho, ligar e conversar, é muito mais difícil, mas porém muito mais meritório. O telefone basta você rejeitar a ligação, você mentir que você não pode atender porque você está tomando banho, você está dirigindo, você está fazendo qualquer coisa, né? E consolidar o próprio egoísmo. Também num resgate kármico, é claro, para quem sofre essas questões de forma negativa, de forma emocional sôfrega, mas um aprendizado para quem enxerga do ponto de vista espiritual. E enxergarmos o aprendizado do ponto de vista espiritual não significa nos isentarmos de sentirmos as próprias dores. Significa não nos entregarmos a ela de forma egoísta e pessimista. Ontem, acompanhando uma série, o Havaí 5.0, um caso que está acontecendo lá, de uma família, um policial do grupo, morreu a irmã dele, atropelada por um motorista bêbado, e o pai se revoltou com esta dor tamanha, queria que o irmão que foi na audiência matasse, né, o motorista bêbado que matou a sua filha num acidente de trânsito, e se entregou à própria dor sem pensar nos outros. O filho perguntou: você não pensou na mamãe e em mim quando você pensou nesse assassinato, nessa vingança? Ele disse: pensei, mas eu não resisti a esse sentimento. E você foi lá na audiência, né, e você deveria ter atirado nele. Você não me representa mais, você não é mais meu filho. É um profundo egoísmo. Porque isso, nessa troca, nós temos, principalmente nas famílias hoje, que são remontadas, depois dos resgates kármicos de casamentos, de provas e expiações, que existem também, não é? Existem literaturas sobre isso, de casamentos kármicos, de relacionamentos expiatórios, não é? Onde, pelo menos, é preciso encontrar o mínimo, né, de satisfação com a lei de Deus, combinados. Um exemplo de um casamento kármico é quando você, em determinada vida, prejudicou uma pessoa com o teu cônjuge e talvez tenha matado ou levado ela ao suicídio, e você se desentendeu com essa mesma pessoa que na vida passada. Nessa vida você vai ser obrigado a novamente dar o corpo físico para aquela pessoa que você prejudicou, numa situação de adultério, por exemplo, que leva ao suicídio, numa situação de uma traição societária e outras coisas, numa vida passada e outras tantas. Então pensemos bem nos sinais antes de avançar o sinal, né? Como se diz inclusive, cuidado quando você avança o sinal com uma pessoa, porque você não sabe o caminho que essa pessoa está trilhando e a encruzilhada que esse destino pode te trazer, pode te levar. É muito importante lembrarmos que Jesus disse que aquilo que ligarmos na terra é o que ligaremos no céu, no tribunal de Deus, na lei de causa e efeito e da própria consciência. Você não vai conseguir fugir da própria consciência, você pode ir para outra galáxia. O fio de ligação entre as relações de amor ou de ódio, ele é tão grande quanto Deus, porque ele nos criou, Deus não permite a desordem. Ele nos dá tempo de reflexão para o reencontro e para o perdão, e depois aí, se cada um quiser seguir um destino diferente, tudo bem. Né? Então vejam que nessas questões todas do aprendizado espiritual, no sentido de encontrarmos mais felicidade já desde já, existe também a questão da renúncia. E um livro chamado Renúncia, do Chico Xavier, se não me engano, ou da Ione Pereira, é um romance, também trata dessa questão, renúncia. Renunciar à vingança, renunciar ao plano espiritual superior para estar em convívio, né, com um irmão que ficou para trás, porque você pode evoluir também individualmente, mas não ficará satisfeito totalmente, porque nós temos um grupo de evolução coletiva que não teremos condições de abandonar. Quanto mais avançamos como os seres em compreensão divina, quanto mais fazemos o bem a quem estiver próximo, ou busquemos aí compreender dentro de nós a necessidade de nos melhorarmos e vamos indo, ou evitando o mal, porque é preciso fazer o bem também, não basta somente evitar o mal, é preciso agir na direção proativa do bem, porque fora da caridade não há salvação, não há tempo suficiente. Veja que, por exemplo, nesta relação vírus-vacina, se a vacina demorar muito para vir, não há tempo suficiente para nos imunizarmos antes que ele se transforme numa mutação e comecemos um novo ciclo, uma terceira, quarta, quinta onda eternamente.
Então Deus nos deu atalhos para isso, né? Uma rápida tecnologia, a união de esforços mundiais, uma compreensão de humanidade mais profunda, se tirou o pensamento do fábrico de armas para se fabricar vacina, né? Porque todos ficaram ameaçados. Morreu um senador brasileiro na semana passada, e com 58 anos de idade, com acesso a todas as benesses do dinheiro e do poder, mas morreu. Assim, né? Assim como morrem as pessoas hoje em dia. Desencarnou. A morte não existe, né? Você não vai perder ninguém que for para o plano espiritual. Segundo o Geraldo Lemos, inclusive, em mais uns 30 ou 40 anos nós vamos conseguir conversar com o plano espiritual. Então não vamos precisar nós ficarmos, né, filosofando nesse sentido. Só que aí já vai ter avançado o processo de transição planetária. E aqueles que não querem, né, buscar a direita do Cristo, ou seja, como ele disse a São Tomé. E tudo isso trata-se de um trabalho individual, na relação com o próximo, inclusive na sua questão de autoconhecimento. Felizes daquele, né, São Tomé, que consegue ver sem precisar crer, porque eles já se tocaram ao coração, não é? Ainda não estão no ponto da razão. Quem já se tocou pelo coração vai mais rápido, porque o coração já aceitou aquilo que a razão pode até refletir depois, mas já, intuitivamente o coração já acendeu o sinal, já irradiou um processo, né, como um GPS, né, de direcionamento do mapa, como Maria de Nazaré, por exemplo, que não tinha nada de superação genial naquela encarnação, apesar de ser um espírito já avançado, mas que se consagrou pelo amor de receber, né, o avatar maior do nosso plano cósmico, que foi Jesus Cristo, que ainda é Jesus Cristo. Parece fácil, né? Bom, receber Jesus é uma maravilha, é Jesus. Você pensa, você é mãe, você é pai de Jesus Cristo, né? Só que não era não, porque as sombras do mal aqui neste plano, né, incomodaram muito antes dele nascer, fechando, bloqueando as caravanas astrais, carregando de pensamentos, de emissões mentais, essas energias que nós estamos falando aqui, que são produtos da mente, porque somos deuses criadores. Tudo que nós pensamos, nós irradiamos. Igual ao texto que eu falei. Eu pensei, eu escrevi, eu postei, era luz enquanto estava postado, 0 e 1, mas era possível eu lê-lo, como se fosse o plano espiritual, a internet seria como se fosse o plano espiritual, o papel, o plano físico. Temos acesso de diversas formas, né, numa metáfora primitiva, mas é mais ou menos isso. No mundo espiritual você tem, né, a questão da luz, num outro dimensionamento. A própria holografia, né, que é aquela projeção de luz que se vê nos filmes também, é como se fosse o plano espiritual. Jesus apareceu em materialização, ficou materializado, não em corpo físico, 40 dias até o Pentecostes com os apóstolos. E eu, na live que fiz com o Divaldo, agora que está postado aqui embaixo, falei Zacarias, que teria, né, provocado Jesus sobre a questão da reencarnação, foi Nicodemos. Depois eu me recordei ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra Dias. Nicodemos era um senador lá do judeu, né, um senhor da lei, e maliciosamente provocava Jesus, dizendo que como pode um homem nascer de novo sem voltar ao ventre da sua própria mãe? Por acaso isso era possível? Sabia-se que não, não é? E ele sabia também, porque a reencarnação já estava aí nas tradições judaicas. E Jesus disse, olha, se tu que é senhor da lei não sabe isso, né? Como pode, né? O que é da água, o que é do espírito é do espírito. Ou seja, nessa mesma representação, você pode separar o que é, por exemplo, parte material do computador como um corpo físico, né? O que é da parte externa do computador é a minha mão. A minha mão vai levar informações para dentro do computador, que é o espiritual, a mente do computador, né? Só que o computador não é vivo, é claro, é só um exemplo, né? O espírito mesmo somos nós. Então vejamos, caros amigos, que evoluir espiritualmente é conviver com a realidade de uma maneira mais, vamos dizer assim, trabalhosa num determinado momento, para que saiamos da zona de conforto. E é por isso, né, que nós enfrentamos neste momento a pandemia, para revermos os nossos valores, para reencontrarmos gavetas fechadas dentro de casa, onde as memórias estão guardadas, fotografias, para organizarmos pensamentos e sentimentos, para observarmos o nosso próprio comportamento no lar que estamos, né, construindo para o futuro, para vermos e oportunizarmos no sentido da imortalidade da alma a nossa escala de valores, quando temos um prejuízo material, quando estamos ameaçados, inclusive, como diz o Haroldo Dutra Dias,
na questão, na sua página, no YouTube, Haroldo Dutra Dias, ele tem um estudo sobre o nosso lar, e na postagem 60 ele fala justamente sobre isso, que também a expiação é a morte. A morte também é uma expiação. Nós teremos que também, ouvindo isso, depois, olhando-me no espelho, eu pensei realmente, né? Nós não pensamos. Nós estamos estudando o Espiritismo, nós estamos, e por estarmos apegados à oração, pelo menos a maior parte do tempo, né, que a nossa internet com Deus cai seguidamente, a maior parte do tempo nós estamos analogicamente vivendo o mundo material, sem contato digital com Deus, sem contato emocional, enfim. Mas ele não nos abandona, ele continua emitindo o sinal, é nosso sinal. O problema não é na fonte, o problema é, é aqui, na recepção do sinal divino, e ainda assim, por misericórdia, ele nos abandona. Eu fico pensando, porque é natural que se pense nesse momento sobre o desencarne. É natural que pensemos que temos filhos que precisam de nós, que temos amores que gostaríamos de aprofundar ainda mais pelo prazer da felicidade que se tem da convivência, pela lapidação, porque não existe só o casamento de prova e expiação, existe o casamento feliz, por amor, né? E muitos, né, estão em paz, mesmo que tenham seus problemas, sente prazer em se reencontrar, em estarem juntos. Existem as famílias infelizes assim, e as famílias felizes, os laços de família, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reencarnar, portanto, significa estar em exercício de todos esses pontos da espiritualidade com o objetivo de elevação espiritual. O objetivo é justamente esse, tentarmos, né, sair com mais experiência do que entramos. Se as experiências forem ruins, elas terão um contexto no futuro, porque teremos mais trabalho, né? Você não vai andando numa direção de uma estrada, né, dando de costas e jogando, né, pregos no caminho para quando você voltar, você passar por todos esses pregos de uma maneira totalmente alucinada. A não ser que você seja maluco, né? O que acontece, casos de obsessão, onde o corpo físico ficou perturbado e o espírito obsessor é mais forte, ele é um algoz profundo, ele subjugou a vontade do outro por por determinação, não, por permissão de Deus, porque nós vivemos nesta infantilidade de uma hora sermos vítimas, outra hora sermos vilões, e assim nós vamos indo, né? E lembro agora, para concluir, eu comecei um pouquinho atrasado, eu comecei às 19h26, então eu vou até às 20h15, o que nos traz aí também a possibilidade depois de compartilhamento, né? E muito obrigado também pela presença ao vivo. O Raul Teixeira, ainda nas suas lives, quem não o conhece, ele tem excelentes textos. Eu botei no grupo Sendo Espírita, inclusive um link dele esta semana mesmo, quem é parte do grupo, ou quem quiser colocar alguém no grupo, pode colocar, pode solicitar, né? Porque foi preciso mudar um pouquinho algumas coisas ali para que não entre muita política. É um momento difícil espiritualmente na política. Enfim, o Raul Teixeira fala que estava dando uma palestra e estava dizendo: nós erramos porque somos humanos. E naquele tom, né, que ele fala dos antigos palestrantes como o Divaldo, e estamos aqui, porque era para as grandes plateias onde os microfones eram insuficientes e os auditórios antigos nem tinham muitas vezes microfone, então a palestra era, né, essa louvação a Deus, levantava o tom mais alto e assim por diante, né, e é bonito de se ver, inclusive. Aí diz que o mentor dele apareceu, o irmão Camilo, e ele disse: não, irmão, você está errado. Isso, né, na palestra. Daí eu não tenho essa presença, eu não sei como que é a intuição. No meu caso, eu não tenho essa certeza, essa visão clara como eles têm. Mas intuição todos temos, né? Os nossos mentores, porque estamos falando em nome do Espiritismo. Podemos nos comprometer por isso, ou comprometer a doutrina espírita e nos responsabilizarmos na direção contrária. E ele disse mentalmente para o seu mentor: o que eu faço? Agora eu já disse que somos humanos, que erramos, né? Aí ele disse que tossiu e tal, e naquele momento veio e tomou uma água e veio a reflexão do mentor: vocês ainda são humanos porque erram. Porque se não errassem, já estavam livres da reencarnação, já estavam no plano superior. Olha quanto isso nos demonstra, né, a autoindulgência que temos falado aqui. Ah, eu sou humano, né? Errar é humano. Errar é humano, agora insistir no erro é uma preguiça, ou uma teimosia, ou um negacionismo, ou, né, o ateísmo.
todas aquelas questões que negam o processo evolutivo de Deus, a falta de resignação, a subordinação dos conceitos morais que nós temos que enfrentar com relação às pressões que eles causam sobre nosso próprio comportamento na busca da felicidade ou não. Isso, caros irmãos, a doutrina espírita mastiga muito. E conversando com o Divaldo, nosso irmão, Divaldo Silveira, fizemos uma live que eu compartilhei aqui numa outra página, na página Centro Espírita, no domingo à tarde. A minha filha, a Júlia, de 11 anos, ela disse, mas pai, não é domingo, né? Na ocupação do escritório aqui. Eu disse, sim, minha filha, mas nós comemos, nós bebemos, né? Então lembrar um pouco de Deus não é fanatismo, não se trata de perfeição, né? Não é nada mas, e tem tanta gente fazendo, tem tantas coisas boas, que nós achamos muitas vezes que nosso trabalho é vazio. Então imagine, né, que Deus não nos desampara. Numa outra expressão do Espiritismo, de uma senhora que eu não consegui pegar o nome, ela só estava no início de uma oração de uma palestra do Geraldo Lemos, falando sobre a transição planetária, e ela falava o seguinte, que quando chegasse essa hora, quem tem o conceito do espiritismo avançado, não avançado em profundidade, mas avançado do básico, das leis, de algum trabalho numa casa espírita pelo menos algum tempo, de uma convivência espírita um pouco mais cotidiana, precisa exemplificar, né? Precisa estar firme neste momento e fortalecer a sua fé, para que o outro que está nos vendo receba também o sinal verde de nós, de que nós estamos navegando em águas turbulentas, como Jesus na barca, e acreditamos que a tempestade vai passar. E se ela passar com algum sacrifício para nosso momento, nós chegaremos do outro lado da tempestade com o débito quitado, na questão de que poderia nos levar muitas vidas para quitar determinados débitos, quando aceitaríamos, por questão de proposição do Evangelho, o bem e mal sofrer, ou seja, sofrer de forma resignada, não conformada, não consolarmos cegamente, mas resignada. É o inevitável. O que eu tenho em mãos? Eu consigo sair do planeta? O coronavírus está em todo o planeta. Eu consigo evitar que ele afete a minha vida? Consigo ser um alienado? Não, aqui ele não chega, né? Aqui não afetou meus negócios, não afetou nada. Não. Eu consigo sair sem máscaras hoje em dia, e se chegar o momento desse desrespeito, né, se em determinados países onde alguns casos de ditaduras, como a China, né, não pode sair, acabou. Se sair vai ser fuzilado. Você não nasceu lá por acaso, inclusive. Nós nascemos no Brasil, que tem uma leitura diferente, bastante bagunçada, eu diria, mas não por acaso. Podemos negar, achar que somos americanos, fingir que somos ingleses e nos alienarmos? Não. Mesmo que você nunca assista um noticiário, o vírus está aí. Ele pode, inclusive, entrar na tua casa, de qualquer maneira, se for um débito expiatório. Mas, ao contrário, é cuidar do corpo e espírito, é evitar, seguindo a César o que é de César, ou seja, no exemplo da época, compreender o que é a obrigatoriedade daqueles líderes que estão no poder, porque os erros deles serão cobrados. Moisés, quando desceu, né, o monte e recebeu por inspiração os 10 mandamentos, percebeu que havia lá uma imolação ao ouro. Né? Já estavam há 40 anos no deserto. Estavam acostumados com a escravidão, alguém mandando fazer o que tinha que fazer. Então tinham casa, comida e trabalho, que o tirava, né, os escravos, os hebreus, né, de caráter fraco, daquela questão das perversidades naturais do ser humano, da mente ociosa. Os egípcios, né, atacados pelas chantagens, pelas conspirações e pelos sequestros de Moisés, os egípcios abriram mão daqueles escravos que já não serviam mais, era uma guerra, não, né, e entraram no deserto em busca da terra prometida, que era espiritual, não era no plano físico. 40 anos disse que Moisés esperava que aquela raça acostumada com a escravidão pudesse entrar numa nova geração. E quando foi receber os 10 mandamentos, por determinação do plano espiritual, quando voltou, mandou matar, sem a permissão de Deus, 5.000 daqueles escravos libertos no deserto e colocá-los em cruzes por uma questão de ordem.
como faria um ditador chinês hoje. Então nós temos a tendência a romancear a história, né? Inclusive tem um livro bem interessante sobre isso, psicografado, é o Faraó de Menefá. E outros também líderes espirituais que ficaram na história do passado tiveram os seus problemas. Significa com isso que a natureza não dá saltos, significa que as coisas não ocorrem por acaso, significa que nós, estando em aprendizado espiritual, não sairemos deste ciclo até que paguemos a último centavo deste débito kármico. Muitos nós temos que prorrogar realmente, né? Muitas dívidas grandes você parcela, e outras dívidas menores, se você puder, você quita ou foge, ou elas prescrevem porque você entrou numa outra direção. É importante, meus caros amigos, querer. Hoje, inclusive, estava conversando com a esposa para concluir e disse: não, amanhã eu vou determinar a resolução de um assunto específico porque eu estou determinado a resolver. E quando eu quero resolver, eu vou conseguir. Ela disse: sim, essa é a questão. E a questão para todos: você, quando quer, você resolve. Você busca a solução, pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, pode demorar. Querer. Buscai e achareis, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Você quer uma fruta do teu quintal, ela não vai cair. Pode até cair. Se você sentar e ficar esperando, um dia ela vai cair, talvez podre ou bichada. Agora, se não, você tem que buscá-la na árvore, você precisa subir na árvore, você precisa criar ferramentas de segurança, você precisa descascá-la. Isso já é um processo avançado do nomadismo para a vida mais sedentária, que é a vida civilizada, onde já aprendemos agricultura, já estamos num processo bastante avançado que se transformou tão inconsciente dentro de nós, que quando nos falta, percebemos a importância. Por exemplo, experimenta ficar um dia sem água na torneira, né? Isso acontece muito hoje em dia pela falta de compreensão ecológica da humanidade. Chove pouco, tem muita gente desperdiçando água tratada. Experimenta ficar 2 dias sem água na tua torneira para ver o caos que isso gera. Ou ficar 3 ou 4 dias sem colocar o lixo para fora. As crianças já não percebem isso, é tão automático que é preciso, e a pedagogia é tão mal colocada, que os serviços de aprendizado ecológico e de convivência estão subordinados ao aprendizado natural, ou seja, ao invés de atalharmos os processos através da educação, do diálogo, né, e da troca de informações, negligenciamos o processo e esperamos, né, que as coisas aconteçam por osmose. Felizmente, muitas crianças estão reencarnando com espíritos avançados. Por exemplo, esta semana eu entrevistei no meu trabalho de jornalismo 2 pessoas, 2 grupos, não é? O grupo do Teatro Borogodó de Porto Alegre, jovens com pouco mais de 20 anos. O tema das peças para crianças era a questão de Marianinha, né, lá em Minas Gerais, né, o desastre de Mariana, né, onde todo mundo sabe que espíritos desapareceram, morreram, não foram sepultados, enfim, por causa da barragem de Mariana. Então eles fazem esse tipo de teatro, levando as crianças à ecologia, levando através da arte, isso numa esperança de futuro. Então isso foi um dos pontos. Num outro ponto também, jovem bióloga e uma outra colega, Caxias Lixo Zero, que é a consciência cidadã de uma ONG que tem no Brasil, destinada a minimizar o lixo ao zero, com dicas de reciclagem. Tudo isso também tem relação com o espiritismo, sim, que é o meio ambiente, que é os cuidados que nós precisamos ter com aquilo que é a nossa casa. Afinal de contas, nós vivemos no planeta Terra e, como eu disse, não temos saída, né? Se alguém tiver a porta da saída para um planeta melhor, não conseguimos. Se continuarmos nessa negligência e entrarmos no processo de lockdown, você não vai poder sair de casa sem autorização do governo por determinado tempo, o que vai nos levar a refletir os valores, a hierarquia das coisas, corruptos ou não, mas que nos dará, inclusive, né, a obrigatoriedade de termos uma participação social mais vigorosa, mais positiva e dentro das leis de participação ética do amor divino. Dizem as literaturas, inclusive cartas de uma morta da mãe do Chico Xavier, falando sobre outros planetas e outras literaturas, que em civilizações evoluídas como Marte, né, o equilíbrio político já é dado pelo amor ao próximo. O político sabe que o seu próximo, né, vai levar também a sua energia, que se ele não fizer direito, vai ter que refazer em condições cada vez piores. Então, à medida que se avança na consciência, se avança
em sociedade. E aí eu disse para elas que fiquei esperançoso, porque não são espíritas, são pessoas preocupadas, os artistas, os ecologistas da nova geração. Felizmente, porque não fizemos esse trabalho com qualidade. Caso contrário, né, não teríamos aí esta poluição, este desastre ecológico espalhado pelo mundo no sentido de tempestades. E prevendo isso, Jesus dizia, né, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Mansos significa que mais cedo ou mais tarde aboliremos o assassinato dos animais e a violência geral que isso causa e dentro de nós. Misericordiosos é porque perdoando ao semelhante melhoraremos também a energia do plano Terra. E com isso, por essa consciência, né, ecológica e cristã, teremos um mundo a ser construído, regenerado, sim, é óbvio, né? Você não vai simplesmente, né, fazer com que renasça uma floresta, por exemplo, em um ano, uma floresta milenar como a Amazônia, com a biodiversidade que tem, né? Você corta a floresta e você acha que replantar a floresta é em um ano. Não é. Para concluir de verdade, são 20 horas e 16 minutos, também me lembro de um outro exemplo que não é espírita, de um brasileiro que herdou terras em Minas Gerais e está no Manhattan Connection, que é um programa de jornalismo muito bom, que você pode ver no YouTube agora, porque eles estão na TV Cultura, passava na GNT antigamente, passava na Globo News, e agora é o Lucas Mendes, é o Diogo Mainardi, são jornalistas, né? Um vive na Itália, outros vivem lá em Nova York, né? Na ilha de Manhattan, o programa, mas são brasileiros. E um brasileiro que vive na Itália, que herdou terras do pai, descampadas, começaram um processo, inclusive o Gilberto Gil, o músico, está junto nesse projeto, e outros, um projeto de reflorestamento, e já replantaram 2,5 milhões de árvores frutíferas, árvores madeireiras da floresta, inclusive com um projeto de reflorestamento da Mata Atlântica. O que se pode ler é um espírito que provavelmente foi um feitor, um bandeirante, né, um explorador, um minerador do passado, né, e que teve a oportunidade de receber esta herança e o compromisso de recuperar aquilo que ele mesmo destruiu e está cumprindo. Né, e está cumprindo 2,5 milhões de árvores. Então ele conta, né, que os pássaros dali daquela savana que tinha se tornado quase desertificada, foram para outra região, vieram pássaros diferentes, mais de 200 espécies de pássaros. Né. Eu vejo aqui com grande... Hoje eu cheguei aqui em casa, tinha uma revoada de pardais aqui na frente, né, porque nós temos muitas árvores no quintal que não tinha. E nós ficamos espiando da janela, né? Porque os passarinhos, né, do peito azul, não sei, não entendo nomes, mas comendo figo, né? Só tem uma cachorra, então e ela não espanta. Ou se eu vou lá, por exemplo, fazer a compostagem no fundo do quintal, os passarinhos que comem ameixa, quando tem, ficam no muro piando, ou em agradecimento, ou naquela brincadeira de. E também tem ectoplasma. Não é perfeito, é claro que não é, mas é um começo. Tinha, inclusive, uma muda que caiu da ameixeira e eu para não destruí-la, o vizinho precisava de uma ameixeira, a senhora que corta o meu cabelo, não encontrou, não me custou nada pegar a muda que nasceu, porque não tinha mais espaço para ela, colocar num vaso e entregá-la. E ela me perguntou, quanto custa? Eu disse, nada. O meu prazer será passar aqui um dia e ver a árvore crescida. Oxigênio para mim e para o meu vizinho que não respeita o som, para o meu vizinho que não respeita o tráfico, para o meu vizinho que não respeita o cachorro na rua, está se beneficiando do oxigênio também que nós plantamos. E assim por diante, assim é a humanidade. Se você esperar pelo outro, você é igual ao outro. Ah, todo mundo faz? Então você é igual. Você vai colher aquilo que ele vai colher, que é a cada um segundo as suas obras. Evolução espiritual exige de nós andarmos. E andar na direção de uma subida, é claro que você escorrega numa pedra, que você pisa em falso, que você cai um pouco para trás porque você se segurou numa raiz torta, mas o sinal verde da esperança está construído na confiança de se esperar em Deus. Legal? Um abraço ao Denizar Cardoso, um abraço tio Miga, querido amigo, né, que está sempre conosco aí também, e todos os irmãos juntos, né, nessa oração de dias melhores, tá? Eu não quero me emocionar, tá? Porque eu sou muito emotivo e também não sou tão geleia derretida, mas o Dr. Paulo Fructuoso, vocês conhecem? Ele é um cirurgião espírita
que trabalha no Frei São Luís, no Rio de Janeiro, com materializações desde a década de 20. O pai dele já trabalhava e ele sempre chora. Não sei se é ele que chora ou se é o mentor que chora, né? Eu sou meio chorão, mas não tenho chorado. Estou com o coração meio ressecado, assim. Não por desesperança, mas para me manter firme. Porque às vezes, né, medidas amargas são necessárias. E quando compreendemos isso, suportamos melhor. Não que não seja importante chorar. Então, talvez o meu mentor, o meu anjo da guarda, chore por ver, puxa vida, quanto trabalho eu tive para te trazer até aqui. Eu acho que é isso. Né? Tá me dizendo que sim, né? Intuitivamente, né? Porque eu dei trabalho, né? Muito. E a gratidão que eu tenho, ela é infinita, né? Limitada, mas feliz. Legal? Vamos evoluir, irmãos. Nós temos mais palestras. Ouçam as passadas também se puderem. Curtam, compartilhem o trabalho dos nossos amigos. É justamente ajudarmos. Nós cumprimos aqui o nosso papel, a nossa função é uma equipe. Temos muito pela frente. Acreditem, né? Nós não vamos ficar assim para sempre. As vacinas estão chegando, os problemas políticos, os políticos vão resolver, porque, como eu disse, a Caminho da Luz, o Emmanuel e o plano espiritual têm ações políticas, não está nas mãos somente dos políticos aqui do nosso plano. A política é uma necessidade, administrar aquilo que é de Deus é um compromisso abençoado e é uma função que precisa ser respeitada. Então, quando nos arvorarmos, né, a isso e precisarmos criticar, critiquemos com bom senso, né? Não com paixões apenas. Né? Isso faz parte do processo político. A crítica construtiva, a análise política, enfim. Eu vou pedir que nós, mais uma vez, fechemos os nossos olhos, pensemos em nosso Deus Criador, e que Ele, em agradecimento vindo de nossa parte, acrescente misericórdia à oração aos nossos inimigos, àqueles que são antagônicos em nossas famílias, abençoe os nossos filhos, que podem ser espíritos antagônicos de vidas passadas por motivos desconhecidos, apesar das nossas intenções, todas elas voltadas na nossa intenção de amor, que também não é perfeito, como pais, como filhos. Abençoe, Senhor, hoje o nosso Brasil. Recorde de desencarnes, as equipes espirituais que trabalham. Que tenham, Senhor, o ectoplasma necessário, o vigor necessário. Senhor Jesus, esse momento de desencarne coletivo previsto vai passar. Nos é dito com a certeza de que dias melhores virão, que esse trabalho é necessário para que se coloque as coisas na ordem plena divina. Então que vejamos com menos dramaticidade, com mais esperança, o fenômeno da coragem. Mas é inevitável sentirmos dor, empatia com a dor do próximo, se não somos egoístas. Então, querido Deus, ilumina, abençoa e dá-nos forças para que, quando tombarmos, nós que não estamos na linha de frente, lembremos que aqueles que estão enfrentando com mais karma, mais obrigações estas expiações e não estão lamentando, são exemplos que devemos também tentar seguir, no sentido de que tu está conosco e não nos desampara. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado a todos, que seja feita a vontade de Deus, que assim seja.